Plutão está retrógrado e de volta ao signo de Capricórnio por uma temporada até janeiro de 2024. Se você quer entender como que esse trânsito vai nos influenciar individualmente, vem comigo que nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes desse trânsito. Olá, sejam bem-vindos ao Astrolife. Eu sou a Nina Rizzi e esse é um canal para você que quer trazer a astrologia para o seu dia a dia de uma forma simples e descomplicada. Então, se você gosta de astrologia e ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para clicar no botão se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago por aqui. E hoje vamos falar sobre Plutão, que está retrógrado, de volta ao signo de Capricórnio por uma temporada até janeiro de 2024. Então aqui, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco para vocês sobre as datas de Plutão, para a gente conseguir se situar um pouco. Eu vou também falar sobre esses aprendizados finais, né, dessa volta de Plutão a Capricórnio. Vou falar sobre o que simboliza alguns aprendizados e também vou falar sobre os signos e as pessoas que podem ser mais influenciadas com esse trânsito e não são só os capricornianos. Então fica comigo até o final que eu vou explicar tudo direitinho sobre esse trânsito que está acontecendo. Então vamos começar com as datas, né, com o calendário. No dia 23 de março, Plutão entrou no signo de Aquário, fez a sua primeira estreia no signo de Aquário. Eu inclusive fiz um vídeo aqui no canal sobre esse tema, vou deixar aqui para vocês assistirem e se integrarem. E a gente sabia que seria uma primeira entrada para a gente sentir como é que vai ser essa temporada de Plutão em Aquário. E no dia 2 de maio, então, ele iniciou um movimento de retrogradação no signo de Aquário. Como ele estava bem no comecinho de Aquário, 0 graus e alguma coisa, no dia 11 de junho, então, ele voltou retrógrado para o signo de Capricórnio. Ele fica retrógrado até o dia 10 de outubro e ele vai continuar em Capricórnio até o dia 20 de janeiro de 2024. Aí ele vai entrar no signo de Aquário, onde ele vai fazer uma temporada de 20 anos. Gente, Plutão não é brincadeira, os ciclos de Plutão são muito longos, né? E essa não vai ser a última passagem, tá? Em 2024, a gente ainda vai ter um breve retorno aí no signo de Capricórnio entre setembro e novembro, mas vai ser algo mais rápido, né? Vai ser uma retrogradação que vai pegar só um pedacinho e poucos meses. Então, vocês estão falando assim, nossa, né, mas esse vai e volta para o signo, não muda logo de signo? É assim mesmo, né? Plutão, ele é um planeta que está muito distante do Sol. Ele demora cerca de 248 anos para dar uma volta completa, né, na sua órbita ao redor do Sol. Então, os trânsitos, eles são lentos. Essa mudança de um signo para o outro, ela vai acontecendo de uma forma gradual, né? Mas por que é importante? Porque nesse momento da transição, são quando algumas coisas acontecem, né? Então é importante a gente ver justamente essas mudanças e principalmente quando esse Plutão em trânsito estiver fazendo algum trânsito, né, com o nosso mapa natal, isso a gente vai sentir com mais força também. Mas no geral, esse período de transição que vai durar aí entre um ano e meio, às vezes pode durar até um pouco mais, um pouco menos, é quando a gente sente mais, né? E Plutão, na astrologia, a gente sabe que ele representa os nossos processos internos de morte e renascimento, os ciclos que a gente vive, né? São processos intensos, profundos e longos, né? Assim como o ciclo de Plutão, os processos plutonianos, eles acontecem de uma forma lenta e gradual. Dificilmente a gente vai ver um processo de Plutão, uma transformação que a gente vai perceber do dia para a noite, não. É uma coisa que a gente entende a necessidade de transformar, de curar, de ressignificar, de transformar e mudar na nossa vida. E aí a gente vai aos poucos fazendo isso, tá? E tem um outro ponto super importante, né? Como Plutão tá muito longe do Sol, o Sol, que é a nossa consciência, que traz clareza, né? Plutão tá muito longe disso. Então a gente também tá falando de questões do inconsciente, são transformações que começam lá dentro de nós, muitas vezes de uma forma silenciosa, que a gente nem percebe.
né? Então, eu acho que essa transição que a gente está vivendo, principalmente para quem vai ter algum aspecto, né, no mapa, a gente vai sentir um despertar final de algo que talvez a gente já tenha começado lá dentro a transformar de uma forma mais silenciosa. E a gente agora vai talvez dar continuidade, talvez de uma forma mais consciente ou não, né? Mas de qualquer forma vamos continuar esses processos. E a gente está falando do signo de Capricórnio, que é um signo de terra, que fala sobre a nossa relação com estrutura na vida, né? Com solidez, com base estrutural. Então aqui a gente pode tá falando de tudo que a gente considera estrutura na nossa vida. Carreira, trabalho, dinheiro, nossa casa, relacionamento, tudo que a gente relaciona com uma base, um alicerce na nossa vida. E a gente tem Plutão voltando para Capricórnio para resolver algumas questões inacabadas relacionadas a essas questões de estrutura, né? E quando a gente olha para nossa vida pessoal e individual, eu vejo algumas perspectivas, tá? E a primeira perspectiva, assim, que para mim é muito Plutão em Capricórnio, é a quebra de padrões, assim, é transformar padrões, porque Capricórnio é tradição também, sabe? É uma coisa mais estruturada, mas de repente fazer tudo de uma forma sempre igual, ou porque sempre foi assim, sem questionar muito, simplesmente dar continuidade, né? E quando a gente tá falando Plutão, vamos supor, Plutão tá entrando em Aquário, então a gente vai começar um movimento, né? Aquário é um signo que olha para o futuro, é um signo mais para frentex, no sentido de que revoluciona as coisas, transforma, dá espaço para o novo, novas formas de pensar, novas formas de agir, né? Valoriza o senso coletivo e o social. Então, é para esse lugar que a gente está indo transformar e ressignificar. E esse quase último, né, retorno de Plutão em Capricórnio, eu acho que para a gente rever alguns padrões e conceitos que a gente tem com relação à nossa estrutura na nossa vida, para a gente entender o que a gente precisa transformar, né? O que a gente continua fazendo que não faz mais sentido para a gente, só que simplesmente porque a gente sempre pensou assim, a gente não cria um movimento talvez mais consciente de mudar e transformar essas coisas, né? Então, eu acho que vamos dar um exemplo aqui, né? Que quando a gente está falando de estrutura, a gente está falando de trabalho, de carreira e de o que é sucesso, né? E eu atendo muitas pessoas com essas questões de trabalho. Já não estão mais felizes no trabalho, aquele trabalho já não conversa mais com a pessoa, mas quando ela tinha lá os seus 18, 19, 20 anos, ela sonhou com aquilo, ela fez a faculdade, ela estudou, ela foi atrás, ela construiu, ela investiu tanto tempo, dinheiro, emocional naquilo, que ela fala, não, agora eu tenho que ir com isso até o fim, né? Porque eu pensei assim lá atrás. E para mim, Plutão em Capricórnio é justamente a gente se permitir ressignificar algumas coisas, né? Não é só porque hoje, de repente, aquilo não faz mais sentido para você, que aquilo não foi uma história de sucesso. Então, eu acho que hoje você pode olhar o que faz sentido para você, mudar um pouco a sua forma de pensar e direcionar a sua vida para essas questões de estrutura que façam mais sentido, né? Eu mesma passei por esse processo, né? Plutão tá em Capricórnio desde 2008, né? Já faz bastante tempo que a gente vem de alguma forma, de acordo com o trânsito dele, como ele vai afetando o nosso mapa, sentindo essas necessidades. Para quem não sabe ainda, né, da minha história, antes de ser astrólogo, eu trabalhei por 13 anos na área de comunicação e relações públicas. E eu estudei, eu fui atrás, eu construí uma carreira que para mim fazia sentido naquela época, até o dia que começou a não fazer mais sentido. Eu percebi que aquilo não me preenchia mais, que eu queria outras coisas, mas isso não diminui a história de sucesso que eu construí. Inclusive,
Eu acho que toda a experiência, todo o histórico que a gente tem é válido, né? E ajuda a gente a construir o que quer que seja que a gente queira construir na sequência, mas eu precisei ressignificar alguns conceitos que eu tinha, por exemplo, sobre ser autônoma, sobre ser empreendedora, sobre estar mais vulnerável nesse sentido. Eu buscava antes um trabalho onde eu me sentia mais estável financeiramente, né? Sabia como que as coisas estavam funcionando. De repente, aquilo já não funcionava mais para mim. Então, eu precisei trabalhar, e são essas reflexões que eu quero que vocês façam agora, né? O que você gostaria de fazer em termos de mudança estrutural na sua vida? O que tem feito sentido e o que não tem feito sentido? E às vezes chega a ser uma teimosia, uma insistência, ou até às vezes um certo apego, né? Plutão às vezes fala dos nossos apegos também, né? Ele é um ponto de apego no nosso mapa natal. Então, com relação à nossa estrutura, com relação ao trabalho, a carreira, a nossa casa, a nossa relação com as nossas finanças, né, com os nossos bens materiais, com tudo que a gente considera estrutura, status social, status civil, porque essa mesma questão de ressignificar o trabalho e a carreira serve para os relacionamentos. Também é o segundo tema os dois temas que eu mais atendo pessoas nas minhas leituras de mapa astral. São pra gente trabalhar ali questões que estão mais desafiadoras, seja com relação a trabalho ou relacionamentos, né, amorosos e afetivos. Então, acho que são duas áreas muito importantes na nossa vida, né? Um relacionamento amoroso é uma pessoa que a gente escolhe para compartilhar a vida, tá com a gente todos os dias, o tempo todo praticamente, né? Todos os dias, muito tempo, né? E o trabalho é um lugar onde a gente passa a maior parte do nosso tempo no nosso dia a dia. Então, são coisas muito importantes na nossa estrutura. E a gente precisa ver se a gente não tá apegado. Mas pega mal se separar. Tem pessoas que ainda pensam isso, né? Em 2023, tem pessoas que não querem, né, ter um divórcio ou ter uma separação, né? Tem pessoas que não querem dar o braço a torcer, de que hoje não querem mais ser um médico, ser um engenheiro. Esses dias eu atendi um médico que deixou de ser médico para empreender numa startup. Gente, olha que legal, né? A pessoa estudou, foi feliz ali enquanto foi bacana, mas aquilo já não preenchia mais, tá? E um outro ponto assim, Nina, não é fácil, né? Não é fácil a gente desapegar, não é fácil fazer essa transformação. Justamente, Plutão em Capricórnio, a gente não tá falando aqui de uma mudança do dia pra noite. A gente tá falando de mudanças mais estruturais, profundas, que vão vir de dentro para fora e que vão acontecer gradualmente com o tempo. Então, se você entende que você quer fazer uma transição de carreira, ou que se você quer mudar de trabalho, isso vai ser feito de uma forma organizada, planejada, construída. Mas você pode começar, né? Eu decidi que eu quero mudar de emprego. Começa a mexer no currículo, começa a trabalhar, começa a perceber o que você precisa estudar, o que você precisa quebrar de conceitos na sua cabeça, né? Se você quer fazer uma transição de carreira, também não vai ser do dia para a noite. Você vai se preparar, você vai se organizar financeiramente, estruturalmente, para que isso aconteça, né, com o tempo. Mas você já vai criando essa motivação de se sentir colocando energia, movimento, tempo e recursos em algo que faz mais sentido para você. Então vamos trabalhar principalmente assim, o que é sucesso profissional e pessoal para você hoje, né? O que você reconhece como uma estrutura legal para você? Ela tá de repente atrelada à qualidade de vida, a cargo, a status, a salário? Podem ter várias coisas que hoje façam mais sentido para você, né? Então pensem aí em tudo que você considera uma questão de estrutura na sua vida, e se isso tem feito sentido, e se você precisa quebrar alguns paradigmas e também, né, a gente perceber quando a gente tá esperando um pouco aquela aprovação externa, né, da nossa família, ou do que vão pensar, do que vão dizer que eu larguei tudo e que eu me separei e que eu... Gente, quem tá pagando as suas contas hoje, né? Você que sabe da sua vida, então vamos tentar nos preocupar também cada vez menos com esse externo, né? Isso acaba afastando a gente do que a gente realmente quer e da nossa verdadeira essência. Então essa mensagem que eu queria trazer para vocês sobre esse Plutão que está retrógrado, justamente fazendo a gente repensar, refletir, revisar essas questões, para que a gente possa reajustar, para que a gente possa transformar o que precisa, né? Para que a gente possa fazer os reajustes aí. Tudo é refletir, revisar, tudo é repensar, tudo faz parte desse movimento de retrogradação.
E é uma temporada longa aí que a gente vai ter, né, de praticamente 6 meses em Capricórnio, praticamente metade do ano. Então, vamos olhar para nossa estrutura, refletir sobre o que a gente está precisando ajustar, e aí quando ele vai ficar direto em Capricórnio, né, ali em outubro a gente já começa a criar um movimento de repente mais consciente em direção a essas questões, tá certo? Quais são as pessoas que vão ser mais influenciadas com esse trânsito? Eu diria que são as pessoas que têm planetas ou pontos nos últimos graus do signo de Capricórnio, tá? Então ali entre a retrogradação ela vai ficar dos 29 aos 27 graus, então acho que até uns 25 graus dá pra sentir. Então se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Mercúrio, todos os planetas, ponto, meio do céu, né, ascendente, nesses últimos graus de Capricórnio, provavelmente vem um chamado mais forte para você, tá? E também se você tem planetas ou pontos nesses últimos graus, então vai de 25 a 29, né? De todos os signos cardinais, então não só Capricórnio, mas também Câncer, Áries e Libra. Então dá uma olhada aí no seu mapa se você tem planetas. Eu, por exemplo, tenho Marte a 26 graus de Libra. Vai sofrer uma quadratura. Então é um trânsito que está acontecendo no meu mapa já há bastante tempo, porque é um trânsito longo mesmo, né, de Plutão que vai e volta, e ele vem de novo agora. A quadratura é sempre um desafio que é criado na nossa vida para que a gente crie um movimento mais consciente. Então vai ativar alguns pontos no meu mapa. E dá uma olhada também se você tem alguns planetas ou pontos a 0 graus, ou de Aquário, ou de Leão, ou de Touro, ou de Escorpião, tá? Porque aí são os signos que também vão ser influenciados agora nesse comecinho da retrogradação, quando ele ainda tá 29 graus, 28 graus. Então quem tiver alguma coisa a 0 graus aí dos signos fixos, também pode sentir esse movimento de uma forma mais forte. Agora, todo mundo tem Capricórnio no mapa, e você pode olhar no seu mapa onde é que tá pegando, né, dos 25 graus até os 29, 0 graus, né, de Aquário já, para ver qual que é a casa astrológica que você tem esse signo influenciando e, de repente, o que tem nessa área da sua vida que pode ser interessante você pensar em transformar, né? Então, se você tem, de repente, ali numa casa 6, que tá falando de fato de rotina, do dia a dia, do trabalho, né? Aí não só o trabalho, mas o que tem na sua rotina, no seu dia a dia, em relação de estrutura, que você pode, de repente, adequar, revisar em algo que pode ser mais interessante para você, tá? Então, eu vou deixar aqui também o vídeo que eu tenho sobre as casas astrológicas, que ajuda vocês a entenderem o significado de cada casa e também a identificar um trecho, né, no mapa astral, no mapa natal de vocês. E é isso, tá? É um trânsito de Plutão, é sempre um trânsito intenso, nem sempre é um trânsito consciente, como eu falei, às vezes são transformações que começam lá de dentro, de uma forma mais silenciosa. Mas é importante a gente não ter medo, sabe? O Plutão fala de muitos tabus, né? Fala de morte, renascimento, fim de ciclo, mudança, transformação. A gente fica desconfortável com esse tipo de situação na nossa vida, né? A gente fica buscando mais a estabilidade, o lugar mais seguro, mais confortável. Mas essas mudanças e os desafios que Plutão traz são desafios que acabam nos ajudando a crescer, a evoluir e ter uma vida, de repente, mais alinhada com o que faz sentido pra gente hoje, tá certo? Então, sem medo, sem desespero, lembra do que eu sempre falo, abraçar as transformações. Abraça esse momento, tem sempre um trânsito acontecendo no nosso mapa, gente, sempre um desafiador e sempre vai ter um fluente também, então, uma coisa ajuda a outra, mas os desafios, eles nos ajudam a crescer e evoluir. Vocês que estão aqui me acompanhando, gostam de astrologia e sabem que a astrologia acaba nos ajudando muito como uma ferramenta de autoconhecimento e que acaba nos guiando aí, nos dando perspectivas do que a gente pode esperar dentro de um determinado trânsito, tá certo? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like aqui, e se você tem algum planeta ou ponto nesse finalzinho de Capricórnio ou dos outros signos cardinais, né? Câncer, Libra e Áries, me conta aqui nos comentários e também já encaminha esse vídeo para aquele seu amigo que ama astrologia. Um beijão e até uma próxima!